Você já teve a sensação de que Deus ficou em silêncio com você? Você orou, orou de novo, chorou e nada aconteceu. Parece que nada acontecia. Aí você olha para o lado, você vê testemunhos acontecendo, milagres acontecendo e com você nada acontece. Se sim, então esse episódio é para você. Meu nome é Isa Bragança e é uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje, porque a nossa missão é passar amor, carinho, afeto, principalmente esperança, sempre através da palavra de Deus, que a palavra de Deus possa tocar o seu coração e transformar o seu coração. Hoje a gente vai falar sobre uma mulher. Nós temos falado muito sobre mulheres na Bíblia e hoje a gente quer falar sobre uma mulher especial. 1 Samuel 1, nós vamos falar de Ana. E o tema de hoje que nós vamos falar é um tema muito bacana. É quando Deus conhece o coração por trás da oração. E para isso eu tive que chamar uma querida, uma amiga, para ela vir aqui conversar um pouquinho com a gente. Meu anjo, olha, muito obrigada por você poder sair do teu trabalho e vir correndo aqui para poder dar essa palavrinha, para que possa chegar até vocês possam ser tocadas. Tamires, obrigada. Eu queria que você falasse quem é, né? Quem é a Ana, quem é a Maria Madalena e quem é a Tamires. Então, primeiramente, é um convite muito especial. Eu me sinto lisonjeada, né? Porque falar da palavra de Deus, eu acho que é uma responsabilidade, não acho, não, eu tenho certeza que é uma responsabilidade muito grande. E a gente estava adiando, né, esse encontro, Foi. até que uma hora você disse, é hoje. Eu falei, nossa, não estou preparada, Senhor, e agora? O que que eu vou fazer? Mas Deus, a gente nunca, na verdade, se prepara para as coisas de Deus. O Senhor, ele nos prepara para a gente estar aonde que a gente precisa estar na hora que Ele quer. E graças a Deus, né, estou aqui Bom, e para mim é um privilégio. E assim, eu me chamo Tamires, tenho 35 anos, tenho um filho de 10 anos que é minha bênção e fui transformada pelo amor de Deus desde 15 anos de idade. Me afastei algumas vezes, mas agora não. Agora eu estou firme na presença do Senhor, posicionado em Deus, e nada melhor que uma oração para transformar todo o ambiente, todo o meu ser, toda a minha realidade de vida. e Tamires, você já passou por esse processo de Ana, do silêncio? Olha, eu confesso para ti que eu nunca tive o silêncio de Deus. Deus, ele sempre foi muito amável comigo de responder tudo aquilo que eu perguntava, sabe. Eu creio que Deus é muito, eu falo assim, para quem me conhece, eu sempre falo isso, que Deus é a gente, eu falo que é um papo reto com Deus. Eu falo para o Senhor: "Senhor, esses são os anseios do meu coração. Isso é o que eu espero, mas qual é a tua vontade para a minha vida? Será que eu estou no centro da tua vontade?" E aí eu me coloco à disposição para que Deus, ele fale, porque às vezes a gente quer ouvir certas coisas, mas e o que Deus quer ouvir sobre o nosso respeito? Qual é a vontade de Deus na nossa vida? Então, assim, eu não, graças a Deus, eu nunca tive esse silêncio de Deus na minha vida, sabe? Eu sempre me senti muito amada por Deus em tudo que eu quis e precisava. Isso é muito bom, Tamires. Só para a gente falar um pouquinho da história de Ana, porque tem gente que não conhece, né? Sim, Então, sim, a história de Ana era uma mulher que ela já tinha uma certa idade, que ela não tinha filhos, né? sim, E ela convivia com uma mulher do lado dela que ficava infernizando a vida dela, dizendo que ela tinha filhos e sim, que Ana não tinha filhos. Então, verdade. Ana passou um período da vida dela, até ela engravidar, por um período de dor, um período de tristeza, um período de humilhação, né, pelas palavras Sim, que aquela mulher, como é que é o nome daquela mulher? Era Penina. Perina, isso, A Penina, Penina. ela realmente
tocava na ferida dela. Isso. Qual era a ferida? Gerar. E às vezes muitas pessoas... Porque assim, antes de mais nada, a gente tem que olhar para o que Deus fala a nosso respeito. A gente tem que estar baseado muito no que a palavra diz. Porque muitas pessoas se dizem de Deus, mas não tem nada de Deus. Então tem pessoas na nossa vida que vêm que não é enviado de Deus, e sim para apontar nossos erros, olhar o que a gente carrega ali, aquilo que na verdade para Ana era uma dor, Penina, ao ponto de pegar e falar para ela, você não pode gerar. Ela Humilhava ela, trazia a verdade, mas nosso Deus é um Deus de milagre, né? Um Deus justo. Exatamente, é um Deus que muda todo o cenário, é só a gente crer. E a gente tem que perguntar, é da tua vontade, Senhor? Porque às vezes a gente quer uma coisa que não é da vontade de Deus. Mas nesse caso, Deus, ela passou por um processo na vida dela, aonde que ela foi humilhada, mas ela foi exaltada mais lá na frente, porque Deus deu a promessa dela, né? E ela conseguiu sim gerar, e a gente precisa não gerar no físico, mas gerar emocionalmente até para o Senhor, gerar vida, gerar alma, aonde que a gente chegar, a gente tem que carregar esses frutos de gerar, né? A gente precisa estar gerando para o reino. Sim. E o mais bacana que eu vejo nessa história é que ela ia lá, né? E ela ficava orando, ela chorava, ajoelhava, se lamentava, e ela não desistiu, porque ela sabia que tinha Deus no centro da vida dela. Então, porque qualquer pessoa, num piscar de olhos, apareceu uma turbulência, não quero mais, isso não é para mim, não. E a Ana ia lá porque ela queria, e ela continuava orando. E Deus sabia que atrás daquela oração existia um coração sincero. Sim. Por isso, quando a gente fala, quando a gente ora com o nosso coração, porque às vezes, Tamires, tem muita mulher, muita gente, até eu, qualquer pessoa, quer orar bonito, quer falar bonito, e Deus não está preocupado com isso, né? Deus não está preocupado se você fala bonito, se você fala inglês, francês, alemão. Deus não está preocupado, Ele quer sondar o seu coração. E Ana tinha o coração quebrantado. E foi ali que Ana ganhou Jesus, né? Então a Ana estava ali, aí veio aquele senhor e falou para ela, você está bêbada? Que tanto você está ali orando, chorando, você está bêbada, mulher? E ela, não, eu estou falando com o meu Deus. Isso é muito lindo, né? E foi naquele dia que Deus abençoou a Ana com Samuel. E ela falou que se ela tivesse um filho, ela daria o filho para ele, né? E É verdade, honra a assim, Jesus. Deus, ele só se aquebranta com um coração, na verdade, aquebrantado. Verdadeiro. Exatamente. Tem pessoas que estão na igreja, né, que ora, grita, louva mesmo, porque só Deus sabe de onde que Ele tirou você. Então, se você quiser orar, gritar, clamar, faça isso, porque isso move o coração de Deus. Deus, ele vê o coração sincero, né? Mas faça isso no oculto. Faça no teu quarto. É isso aí. Porque Tem uma passagem na Bíblia que fala isso, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque Deus que te vê em oculto te recompensará. O Senhor, nossa, eu lembro que quando eu me converti, contando assim um pouquinho do meu caso, com 15 anos de idade, eu era espírita, era umbandista, né? E eu ia raspar a minha cabeça, e a mãe de santo na época, ela falou assim, olha, se essa menina não raspar, ela vai ficar maluca. Realmente eu fiquei por Jesus. Jesus, ele entrou, foi igual Hebreus 4:12, espada de dois gumes, ele penetrou a alma do meu espírito. Então, você era espírita antes? Eu era espírita, né? E quando eu me converti com 15 anos, mesmo me afastando, né? Porque eu me afastei da presença do Senhor, porque às vezes a gente tem roda que não nos cabe mais e a gente quer se inserir. E Deus não quer que a gente se insira ali. Então, por conta disso, eu me afastei algumas vezes. Mas depois que eu me posicionei em Deus, Deus tem feito algo em mim que eu nem sei. Porque Deus tem me colocado em lugares, e aqui é um dos lugares que Deus começou a gerar no meu coração. Porque às vezes Deus vai colocar você num lugar tão alto que você não se vê lá. Mas não é sobre você. É aquilo que Deus tem através da sua vida para levar para outras mulheres. Com certeza. E assim, Deus, ele sempre falava muito comigo no quarto, eu sempre tive esse coração entregue, eu choro mesmo, eu sou uma pessoa que levantou a mão, eu vou lá na frente, é cura, é libertação, eu tô lá,
é para falar, eu tô lá, A gente se entrega, né, eu me Tamires? entrego. Se não for A para gente... ser É. 80, ou é 8 ou 80, tem que ser A gente tá 80, falando tem que ser disso, 80. a gente tem que... 80, Deus, eu acho que Deus, ele Deus merece tudo. tudo. Ele, na verdade, ele é meu tudo. Ele mudou minha forma de falar, minha forma de vestir, minha forma de me comportar, e eu carrego a marca de Cristo. Aonde que eu for, Jesus, ele tem que ser proclamado como o único na minha vida, Ai, amei, sabe? gente. Isso é muito bom. É. Agora, Tamires, a gente sabe, né, que existem momentos na nossa vida, você diz que não, mas na minha existe, eu sei que em outras mulheres existem, o silêncio de Deus, sabe? E às vezes a gente acha que o silêncio de Deus é a ausência de Deus, e não é. O silêncio de Deus é porque ele está tendo um trabalho, ele está nos moldando, ele trabalha de dentro para fora. Então, acho que isso é importante a gente falar, né, para as mulheres, porque muitas mulheres, no momento do silêncio, acham, não, o Papai do Céu me esqueceu. Aí já, ó, o inimigo já chama pela porta do Sim. lado, já vai embora e não volta. Por isso que você fica na igreja, você vai da igreja, você entra na igreja, você sai da igreja. Então a gente tem que fincar os nossos pés ali e ter fé. Então a gente podia falar disso, do silêncio, que o silêncio de Deus não é a ausência dele. E que sempre que o nosso silêncio é maior, é porque Deus está trabalhando mais. Existe uma maturidade espiritual na nossa vida que umas pessoas precisam mais, outras precisam menos. Então vamos falar, o que você acha disso? Falar um Então, pouquinho assim, sobre esse silêncio. conforme eu até estava falando, né? Eu, com 15 anos eu me converti, aceitei Jesus e foi uma caminhada longa até chegar aqui aos 35 anos de idade. Então, assim, nesse momento teve lugares, rodas que não me cabiam, que eu entrei, né? E é claro, a palavra de Deus ela é bem clara, que um pouco de fermento leveda a massa. Eu não preciso de muitas companhias erradas, eu preciso só de uma para ser o suficiente para me desviar da presença de Deus. E às vezes o silêncio, né, não é que ele não te ame mais, que ele não quer você como filho, mas sim é um momento de amadurecimento. Na nossa vida espiritual, a gente precisa entender o mundo espiritual como ele é. Só que a gente age numa vida de forma natural, tudo a gente acha que é natural. E a gente tem que saber o discernimento, então a gente tem que pedir para o Senhor, Senhor, me dá discernimento espiritual, o que é natural e o que é espiritual para a minha vida. Então, assim, a gente precisa passar, às vezes, por um processo, parar de ser crente mimimi, parar de ser crente, o pastor falou, eu vou me desviar, vou me afastar, o irmão me olhou torto. Tô de mal. Não, para com isso. Seja maduro. Quem te chamou? Foi o pastor, foi o irmão da igreja ou foi Jesus? Foi Deus? Então, a gente tem que olhar para Cristo, que é o alvo. Então, se a gente entrar num viés aonde que Deus não está me escutando, opa, eu vou me desviar, a gente vai ser igual crente de leitinho, né? Porque a palavra de Deus, ela também fala que quando você é novo, você bebe leite. Mas quando você vai amadurecendo, o passo que você vai amadurecendo, a gente tem que ter o quê? Posicionamento em Deus. Ler a Bíblia, porque para a gente não ser enganado, a gente precisa ler as Escrituras, porque é o que está ali na palavra. É ali que a gente vai ter amadurecimento em Deus, porque se alguém estiver pregando e a palavra não for o que está lá escrito, amados, saia de E lá. hoje existe muitos, né? Esses falsos profetas, né? Saia de lá. Muito existe. Porque Deus, ele é o que está escrito. Nem uma vírgula a mais, nem um ponto a mais. Então a gente A gente precisa. sabe que a Bíblia é a única A escritura Bíblia que é fala o de nosso Deus. direcionamento. Ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Se o Senhor diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, a gente precisa olhar a palavra. Então, às vezes, por a gente não ter essa leitura frequente da Bíblia, a gente acha que Deus nos esqueceu. Só que, às vezes, Deus está nos dando vários sinais de resposta e a gente não consegue ter discernimento daquilo que Deus está nos falando. Então, é mais fácil a gente falar, Deus esqueceu de mim, Deus não está me respondendo. Mas sabe o que acontece também, Tamira, assim, que eu vejo? Às vezes a gente quer tudo muito na hora, nós somos muito imediatista. Então, por exemplo, eu quero trabalhar numa empresa. Então, você quer trabalhar na empresa amanhã. E, às vezes, existe um silêncio, fica assim 6 meses para você conseguir um emprego. Ana queria o Samuel, né? Mas não só o Samuel da gravidez da Ana. Existem outros Samuéis na nossa vida, que é um trabalho, que é uma cura espiritual, que é uma cura física, que é você resgatar um filho seu, Sim. que é uma restauração do seu casamento. São vários Samuéis que a gente tem na nossa vida, né?
E às vezes a gente quer as coisas para amanhã. E Deus tem um silêncio sim na nossa vida, porque Deus está trabalhando. Não Sim. é que Deus virou as costas e foi resolver, não, eu vou largar a Isa para ficar com a Tamires, para ficar com a pastora Josi, depois eu pego. Não, ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele faz tudo ao mesmo tempo. Mas é no tempo dele. Então, esse tempo, vamos supor, 1 ano que demorou, 2 anos que demorou para conseguir alguma coisa que você tanto quer. Não é que Deus estava ausente, ele estava trabalhando ali no profundo. E Deus Sim. tem que trabalhar primeiro o seu coração, a sua, isso que as mulheres não sabem, o seu coração, a sua estrutura para você poder chegar lá. Vamos, por exemplo, você quer um cargo, não, eu quero ser gerente de um banco. Como é que você vai ser gerente de um banco se você não tem noção de nada, Tamires? É todo um É processo. todo um processo. Aí, então tá. Então você é tão chato, Deus fala assim: então tá, te peguei por aqui, ó. Você vai ser gerente do banco. Tu vai ficar um dia lá, tu vai ser mandado embora. Então eu vou te dar Porque você não sabe uma. nem falar, entendeu? Então a gente É, tem que ver... entender isso. Tem promessas que chegam na nossa vida que, na verdade, é bênção. Só que no tempo errado é maldição. É isso. Vou te dar um exemplo bem claro aqui, só para as pessoas entenderem. Se você tiver um carro, um Porsche, e você não souber dirigir e manusear, o Porsche é um carro top. Mas na mão de quem não sabe, ele se torna ruim. Então, às vezes, até para que você não saia da presença do Senhor, Deus ele não vai te dar aquela É bênção que isso. você está pedindo, porque ele sabe qual é o destino final que você vai entrar. Mas a Então, gente não entende isso. não, a gente não entende, mas é por isso que nós precisamos estar ali inserido, Alinhados, né? alinhado com Cristo. Faça jejum, mata a tua carne, faça oração, busca, leia a palavra, porque ele vai te direcionar e você vai escutar a voz do Senhor audível. Porque Deus ele não é um Deus de confusão. Se ele falou, ele cumpre. Se ele falou das promessas deles, ele vai cumprir. Você não vê do pessoal da terra de Egito? Do Egito, né? Quando ele saiu da terra, o povo ficou murmurando e reclamando. E Deus, ó, era para ter saído há muito tempo e não saiu por conta da murmuração. Então, às vezes, a gente vai murmurar porque nós somos seres humanos. Mas entre murmurar e abençoar e declarar, vamos fazer isso. As nossas palavras, ela tem poder. Tiago 3, ele fala sobre o poder da língua. A gente tem que ter esse discernimento do poder da língua. Eu vou te falar, meu trabalho não é fácil, mas eu amo o que eu faço. Só que se eu não declarar sobre o meu trabalho, que as metas vão ser alcançadas, eu vou ter 2 papéis. Ou eu reclamo, ou eu dou vida naquilo que eu não enxergo. Então é melhor a gente ter fé e a gente esperar no Senhor, porque o propósito de Deus, a palavra, ela é bem clara também quando diz assim: a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ela não muda. É isso. Agora, Tamires, assim, Ana, ela abriu mão da coisa que ela mais amava, que era Samuel, Sim. para entregar para Elir, né? Elir, Elir, né? O Na nome verdade, pro profeta, né? esse profeta Sim, Eli, porque ela falou com Deus, olha, sim, se você sim. me der Samuel, eu vou entregar porque eu sei que ele vai ficar bem cuidado. Só que olha como são as coisas. Deus demorou tanto para dar o filho dela, e quando deu, Deus preparou Samuel para ele ser o grande profeta que ele foi. Então é isso que a gente estava. Deus prepara a gente, só que a gente às vezes sai da linha do trem, a gente interrompe, porque a gente não quer. Então, como que é essa questão da gente ter que abrir mão das coisas que a gente gosta, para a gente poder ter a obediência a Deus, para que Deus possa fazer um propósito na nossa, porque Deus tem propósitos para cada um de nós, como tinha para Ana. Sim. Ana não sabia, Ana achava que no início era só um filho, só que esse filho gerou tanta coisa para Ana, para aquela instituição naquela época, né, para aquela comunidade, não sei nem como é que chama. Quem foi Samuel naquela época? Foi um grande profeta. Então Deus sabia, já que Ana queria tanto, Deus deu, Deus trabalhou na vida e daquela criança também. Então, assim, vamos falar um pouco disso. A gente tem que abrir mão de certas coisas que é do mundo mesmo, das coisas Sim. mundanas, para a gente poder estar alinhado a Deus. Para que Deus possa, porque se o nosso coração estiver poluído com mágoa, com falta de perdão, com feridas, como que o Espírito Santo vai entrar no nosso coração? Como que ele vai abençoar? Como que Deus vai fazer as coisas? Não faz. Sim, entrando nesse mérito, eu vou te falar sobre a minha vida. Há 1 ano e 4 meses, na verdade, abril, maio, junho. Há 1 ano e 2 meses atrás, que eu estava totalmente desviada, totalmente suja, totalmente impura,
tudo você possa imaginar eu estava. E Deus, ele me tirou, ele fez só assim, ó, botou a mão e falou, não, essa é minha. E mudou totalmente. Ele mudou minha forma de falar, minha forma de agir, minha forma de se vestir, as minhas rodas que eu frequentava. Ele alterou todo o meu contexto. Ele alterou tudo. Ele alterou minha rede social. E olha, foi fácil não, tá? Mas eu sou uma filha obediente, porque se Deus falou, eu falei, não, Senhor, eu preciso dessa vez confiar plenamente naquilo que o Senhor tem para a minha vida. E a minha identidade é a identidade dos céus. E Deus foi tão maravilhoso que Ele devolveu a minha identidade, a minha essência. Ele mudou a minha mentalidade, né? Porque a palavra, ela diz também bem claro que se você não mudar a tua mente, você não consegue desfrutar daquilo que Deus tem para a tua vida. E ele mudou trabalho, não me tirou do meu trabalho, mas mudou de função. Ele, Isso há quanto tempo atrás? há 1 ano e 4 meses. Recente isso. Eu me separei daquilo que não era promessa de Deus para minha vida. Ele é uma bênção, mas não é para minha vida. Você entende? Tem coisas que são bênção, mas não é para tua vida, né? E nem naquele momento. Nem né? naquele momento. Porque tem pessoas que são bênção, mas não é para andar com você. Porque aonde que Deus vai te levar, o profeta, ele anda sozinho. Tu já viu o profeta com muitas pessoas? Não. O profeta é separado. E eu falei, Senhor, eu tô muito sozinha. E agora, como é que eu vou fazer? Entra no teu quarto, vai orar, vai buscar, vai que eu vou te dando a direção. E Deus tem feito isso. Há 1 ano e 2 meses atrás, quem me conhece diz, não é a mesma pessoa. Porque quando Jesus, ele entra na tua vida, ele muda você por completo. Deus fala o seguinte pra gente, venha como está, mas permanecer como está é impossível. Porque o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele muda toda a nossa essência e devolve a nossa essência de volta. Porque, na verdade, nós temos a identidade do céu, mas no meio do caminho, a gente é igual peregrino, né? A gente vai, vai entrando em roda que não é para ser, vai mudando as suas falas, vai mudando o seu jeito, vai colocando roupas que não te cabem. E Deus fala, não, você é minha, volta e te mostra o caminho certo. E é assim que Deus tem feito, né? Então a gente precisa, sim, abrir mão para que mais na frente a gente venha entender os propósitos do Senhor na nossa vida. E você não se arrepende de nada, né, Tamires? Na verdade, eu me arrependo, sim. De antes não ter... Isso, de não ter decidido isso há muito tempo. A gente passa a peleja na nossa vida porque a gente quer fazer do nosso jeito. Mas eu orei a Deus e falei de todo o meu coração, Senhor, que seja agora a tua vontade na minha vida. Se é para mudar, se é para fazer, eu vou fazer, mesmo que doa. Eu sei que o Senhor está no barco comigo e esse barco ele não vai afundar, porque quando Deus está no barco, não afunda. E como uma dor pode virar um testemunho, Tamires? Uma dor pode virar um testemunho? Eu tenho várias dores, né? Curadas, né? Eu posso dizer assim, porque já não me dói mais. Eu tenho as dores da minha família, totalmente disfuncional, que Deus tem mudado muito. Né? A dor da minha infância é uma dor que me dói muito, assim, quando eu falo, mas não porque dói ainda, mas eu trago, como é que eu posso falar para você? Me traz a memória, me traz alegria, porque eu falo assim, Senhor, como você me ama tanto, você cuidou de mim tanto, que aos 35 anos de idade eu vejo Deus como um pai, um Abba Pai tão querido, um pai tão amoroso, um pai que cuidou tanto de mim, e como eu te falei, que eu me desviei, Deus falou, não, volta, filha, volta. E eu só dei o primeiro passo, a gente só precisa, às vezes, dar o primeiro passo para que Deus tire todas as nossas dores, a gente precisa liberar perdão, porque o perdão, ele cura e ele muda rotas. Transforma. O perdão, ele não é para a pessoa que fez para você, mas sim para você. E a partir do momento que eu liberei perdão, né, para minha família, para os meus pais, para minha mãe, porque eles nos amam como eles foram amados. E às vezes a dor que nós temos, né, é uma dor do passado, mas a gente precisa liberar perdão para que Deus ele evolua na nossa vida, faça a gente evoluir, para que a gente não fique apegado ao nosso passado. Porque o nosso passado já falou, passado, presente,
Deus tem algo A gente muito estava melhor. até falando isso no podcast anterior, que às vezes as pessoas ligam a gente ao nosso passado, né? Sim, Tamires tem esse passado, então a Tamires não pode ter um futuro diferente. E não tem nada a ver, o passado é passado, coloca uma pedra em cima, acabou. A Tamires hoje presente é uma mulher e o futuro dela só a Deus pertence, só Deus que vai construir sim. esse futuro para a Porque Deus Tamires, não né? se lembra do Nosso nosso passado, passado. não, Ele não. fala na palavra. Você É, entende por que a gente precisa fazer a leitura da palavra? Porque quando o inimigo fala na nossa mente, ih, você é perdedora. é. Opa! A Olha palavra para de Deus, o que a palavra trás. de Deus fala? Que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Opa, identifiquei. Olha o discernimento do Espírito. A palavra. E a palavra é que traz a confirmação das promessas de Deus na nossa vida. Sem a leitura da palavra, a gente fica sendo enganado com qualquer vento de doutrina. Qualquer voz que vem soar, a gente a gente cai. A gente cai. Porque a gente acha que aquilo ali é o veredito final. E o veredito final está na mão do Senhor, não está na mão dos homens. É do Senhor É a do última Senhor. palavra. A primeira e a última. E é isso. E Tamires, em relação à história da Ana, né? Que a gente está falando muito aqui de Ana, né? Que a gente Sim, está sim. falando da Ana. Eu queria te falar como que a gente pode trazer a história da Ana, né? Que era uma mulher como nós, que ela tinha muita vontade de ter o filho e ela conseguiu ter o filho, ela teve aquela espera toda, ela foi curada também da dor dela, né? Que toda Sim. mulher tem as suas dores, cada uma com os seus. A dor dela era a dor da humilhação, a dor da espera. E como que você pode relacionar com a mulher de hoje? Porque Ana teve uma diferença. A Ana foi persistente. A Ana foi temente a Deus, né? Ela foi uma mulher guerreira que ela não desistiu porque ela sabia que Jesus estava ali escutando a oração dela. Sim. Como que a gente pode trazer isso para a mulher de hoje que está de repente precisando de algum Samuel na vida? Né? Como que a gente pode falar assim, olha, não desista, se Deus agiu para Ana, ele vai agir para você. Não é isso, Tamires? Exatamente, assim, eu tive uma experiência, né? Na verdade, às vezes eu faço o meu, conforme eu te falei, o meu campo missionário. E apareceu uma pessoa na minha vida, né? Foi muito rápido, porque Deus, ele, quando ele fala algumas coisas assim, e às vezes nem eu mesmo entendo, e Deus me deu essa passagem. E essa pessoa, ela estava querendo gerar já tinha um tempo. Sendo que ela é cristã também, e ela não entendia porque ela não gerava. Então ela tinha uma dor emocional e uma dor natural, porque no natural os médicos diziam que ela não podia. E no emocional, a humilhação de não gerar. E quando eu falei para ela dessa palavra que Deus me trouxe à memória na mesma hora, ela disse: "Eu escutei essa palavra, é só a confirmação". E ela não desistiu. E ela estava indo fazer outros exames, porque a gente precisa, às vezes, dar o nosso primeiro o passo de fé, né? Às vezes nós estamos numa circunstância onde que tudo diz que não. Só que a gente precisa entender que o nosso Deus é o Deus de milagre, é o Deus Do de impossível. extraordinário. Nosso Deus é um Deus que não tem medida para ele. Se ele quiser te abençoar, minha amada, desculpa. Quem é o médico para É te falar verdade. que é o contrário? Muito bons médicos. Doutora Isa sabe disso, que ela é médica, mas Mas nós temos um médico dos médicos, né, então é isso que eu me Tamires? apego. Quando o médico diz que não para mim, amém. Eu respeito a medicina, até porque Deus usa vocês para nós, mas a última palavra, opa, é do Senhor. Então a gente não tem que desistir na primeira. A gente tem que ser como Ana, persistente. A gente tem que ter perseverança na tempestade, porque o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem ao Vem amanhecer. pela E manhã. Deus, ele é assim, maravilhoso. Ele faz, na verdade, até no nosso coração, esse desejo de gerar. Você acha que esse desejo veio do coração somente de Ana? Você acha que Deus também não queria dar esse filho para Ana? Mas ele queria o quê? Ele estava Será esperando ela, né, isso? Um Tamires? passo a gente precisa, na verdade, tomar. Orar é o quê? Oração é orar e agir. Não existe oração sem ação. A gente tem Não, que não orar e adianta. fazer o nosso papel, aquilo que nos cabe, porque aquilo que não nos cabe, Deus, ele entra com provisão. Você falou uma coisa interessante, é verdade. De repente, Deus queria dar Samuel, né, para Ana, Sim, mas Deus devia ter pensado assim: não, eu quero ver até onde ela vai persistir.
Porque se for uma mulher fraca, na hora desiste. Não, porque Desiste. Deus. Aí começa aquela mulher que fica murmurando, sabe? Que adora Exatamente. se vitimizar. Aí tem É nisso que pavor. o inimigo ele se É isso que ele aposta, né? Ele gosta. se É isso que ele apodera, né? gosta. Ele Aquela se... mulher fraca que se Sim, vitimiza, que acha que nada dá certo. Ó Deus, ó vida, ó não sei o quê. Não, mas é Deus testou. Não, eu vou testar a Ana. Eu quero ver. E a Ana ia lá naquele muro, ela botava a sim. mão, ela orava, nossa, chorava e ela não desistia, Tamires. Não. Essa passagem é linda, ela não desistia. Até o dia que o Eliel, acho que é o nome dele. Elias. Não, Eli, acho que é Eli, Elias. Eli, Eli, exatamente, o profeta. que ele falou assim, que você tá aí bêbada, chorando? E ela, não, ela tava conversando com Deus, sabe? E ela nem abria a boca, ela tava só assim, porque ela tava falando de coração. Era o E, coração dela que tava e falando, sabe, Isa, o sabe? que me traz assim a memória é que tem certos tipos de sonhos que a gente não deve contar pra ninguém, só pra ele. Porque é dele que vem a confirmação. Fala só quando acontecer. Eu ainda te digo mais, eu falo isso muito pro meu marido. Tudo que você quer, todos os teus projetos, não fala pra ninguém, não fala. Por mais que seja tua melhor amiga, às vezes, sem querer, você quebrou uma coisa que ia acontecer. Eu preciso desse tratamento, tá? Porque eu sou uma pessoa que falo mesmo, mas eu falo assim, eu não falo da vida de ninguém. Graças a Deus eu tenho esse Isso, fruto, nem porque eu, isso também não. esse é algo que muitas pessoas passam peleja porque não tira a vida das pessoas da sua boca e nós não somos juiz da vida de Se contar ninguém. comigo pra Não, fofoca, não, amada, tá não. fora. Aí a gente tem que Eu, fazer a leitura bíblica lá para dizer, ó, que Deus condena. Mas eu falo da minha. E às vezes Deus tem um trabalho na minha vida de não falar. Por não quê? A fala. inveja, ela vem sem a gente menos esperar. Às vezes a pessoa ela quer o mesmo propósito que você. E meu coração sabe, Deus sabe, se eu tiver que contar, eu conto mesmo. Se tiver que falar, se tiver que faz isso, vai dar certo. Mas às vezes não. Deus ele tem um propósito para cada pessoa de formas diferentes. Então, às vezes o meu sonho não é para aquela pessoa. Deus ele tem uma trajetória com você. Deus vai te levar aqui, mas você teve uma trajetória. Para você se tornar médico, teve uma trajetória. Você estudou, você fez sua pós, você fez seu mestrado, seu doutorado, você fez quantas coisas você fez? Nossa, Como é muita que eu coisa. consigo pegar e falar assim, agora eu sou médica? Eu não posso. Tem uma missão, tem uma história por trás disso. Então, quando Deus falou que eu ia cuidar de mulheres através da minha vida, é porque eu tenho uma história. Eu posso falar, olha, já fui isso, já fui aquilo, já... eu tenho bagagem para falar, porque Deus ele vai trazer a nossa dor para curar outras Então, isso dores. era até uma coisa que a gente ia abordar aqui, era sobre isso. Às vezes Deus faz você passar por um processo de dor, foi aquilo que eu te perguntei ali, por um processo de dor que é para você amadurecer, para você poder ajudar outras pessoas. Sim. Como que você vai ajudar uma amiga sua se você não passou por aquele problema? Sabe? Então, às vezes, Deus faz com que você passe pela dor, passe por aquele processo difícil, mas tudo isso é cuidado de É que Deus. você não vai conseguir, na verdade, quando a gente fala da dor do próximo, a gente não vai conseguir mensurar a dor dele se a Não. gente não tiver vivenciado ou chegado próximo. Que quando a gente fala assim, você está sentindo dor no natural, eu não estou sentindo a dor dela ali. O que eu posso fazer é me sensibilizar para tentar amenizar a dor dela, mas a dor é dela, eu não consigo mensurar. Mas quando é uma dor física, uma dor espiritual, uma dor de infância, uma dor que aquela pessoa passou, uma dor da perda de um emprego, uma dor de uma perda de um filho, eu não consigo mensurar, porque eu nunca perdi meu filho, graças a Graças a Deus. Deus. Então, eu não consigo mensurar. Então, quando a gente fala atrás de dores, a gente precisa se colocar no lugar da pessoa. Então, Deus ele vai trazer à nossa memória as coisas para que a gente possa ajudar e alcançar vidas. E às vezes, quando a gente passa por algum problema, de vez a gente criticar ou resmungar para Deus, a gente tem que agradecer. Meu Deus, obrigada por eu estar Sim. passando por isso. Glória a Deus. Só toma cuidado de mim. Porque Né? a Só ore palavra, por mim. exatamente a palavra de Deus, ela diz o seguinte, que não há nada que... Deus não te dá nada que você não possa carregar. Se ele Sim, te a deu, cruz, é né? porque, amado, é para você.
carrega e vai feliz. Fala, Jesus, Espírito Santo, esteja aqui do meu lado e, ó, não me faça Eu vou carregar desistir. essa cruz. Olha, eu vou carregar essa cruz. Mas vem do meu ladinho. Tá doendo, mas olha, se o Espírito Santo estiver aqui, amém. É isso. Porque Deus, ele é maravilhoso em tudo. Porque nem com olhos viram, nem com ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se você ama Deus, você carrega a essência de Deus, a sua dor, ela não te paralisa, ela te fortalece. É isso. É para E é isso. fortalecer É mesmo, pra amadurecer. Amadurecer, parar de ser crente mimimi, crente É. sem rocha firmada. A gente precisa sentir a dor, sim. Porque quando a gente estiver lá na frente, a gente vai entender o processo. É doloroso, mas valeu a pena. Teve cura. Teve E cura. quando você está com Jesus, tudo vale a pena, Tamires. Nossa. Tudo Eu vale sou a muito pena. suspeita para falar de Jesus, porque eu falo, ó, Jesus, te amo Fofo, muito. né? Eu amo tanto a Deus, assim, tanto a Jesus, que às vezes eu muitas vezes eu choro. Eu choro muito dentro do carro, porque eu falo assim para Deus, nossa, Senhor, como tu me É ama. maravilhoso. Eu né? me sinto tão amada, tão protegida, tão guardada, parece que Deus me coloca numa bolha. E assim, eu me sinto muito assim, um bibelô de Deus, sabe? Eu me sinto assim mesmo. Eu falo para Deus, Senhor, olha, tá errado, eu acho que não é isso. E o Espírito Santo, ele é um gentleman, né? Ele vai escutando a gente, vai ter uma hora que ele vai abrir a boca e vai falar, você tá errada. Você tá errada, Tamires. Lá no fundo, você tá errada. Eu fico assim, é mesmo? Tô errada? Então eu tenho que mudar. Então, Senhor, cura o meu coração, cura as minhas emoções, cura as minhas feridas, para que eu venha ser Me totalmente ajuda a melhorar, né? curada, para que eu venha curar outras vidas. Porque sem tratamento, como é que um doente trata outro doente? Não tem como. A gente precisa estar tratado primeiro para que a gente venha tratar de outras vidas. E as coisas de Deus são sérias, não é brincadeira. O reino de Deus, o reino, na verdade, das trevas, eles são totalmente organizados. Porque o reino de Deus, as pessoas é cheio de mimimi, cheio de desorganização. Não, a gente tem que ser organizado, dar o melhor para Deus. Tudo é o melhor, a melhor roupa, o melhor sorriso, a melhores... Tudo, tudo. Porque você carrega Cristo. Então você tem que ser o próprio Cristo na terra. Nós temos a mente de Deus. Então a gente tem que falar disso com propriedade, mas em ação. Porque o falar demais, quem não é crente não vai se converter. Mas, através das suas ações, a pessoa vai falar, opa, Isso. aquela dali é Olha a Tamires diferente. antes, olha a Tamires agora, É olha a diferente, Isa Ana. antes. Ana, como é que é? Ana, gerou, mas qual foi a dor dela no passado? Foi muito choro que ela passou. Foi muito estar lá, ó, na presença de Deus, pedindo, implorando. E Deus falou, opa, gostei, coração sincero. Vou dar a bênção que ela quer. Então, Isso quando a aí. bênção chegou, se Deus falasse para ela assim, Então, me quando a dá... bênção chegou, ela estava preparada para receber Preparada. a E bênção. se Deus falar assim, me dá a tua bênção de volta, opa, vou te dar aqui de volta. Porque quando a gente É está dele. preparado, se Deus falar, não vai fazer mais isso, você está consciente. Deus falou, eu tenho que fazer. E é nisso que a gente se lindo. apoia. Não é verdade? Meu amor, passou rápido. Deixa um recadinho só para as Anas. Ai. Anas que querem Samuéis. Deixa Então, aqui na... para você que quer aquele Samuel, às vezes o Samuel da tua vida é um emprego. Às vezes o Samuel da tua vida é até o mesmo o que a Ana tinha, que é gerar filho. E às vezes o Samuel da tua vida é a tua família convertida, né, para Jesus. É o que eu quero para minha vida. E eu tenho certeza que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então a gente tem que se apoiar naquilo que Deus falou para nós. Então, assim, se você está com vontade de gerar, creia somente, creia somente. Se é o seu trabalho, se prepare para isso. Coloque currículo, busque, se prepare. Porque quando Deus manda a chuva, o teu campo tem que estar preparado. Você não pode ir despreparado. Você tem que estar preparado. Preparado na oração, preparado no lado natural, que é a tua busca natural para você se aprimorar. Isso, a luta também é do Senhor. Nós não guerreamos nas nossas guerras. As nossas guerras vêm do céu. E o Senhor está pronto para nos ouvir. E se você está pensando em desistir, eu tenho só uma palavra para você. Não desista, porque Deus, ele é contigo e ele te ama.
E ele só quer só um sim seu para ele mudar toda a sua vida e fazer você novamente uma nova pessoa. Ai, que lindo. Ó, não desista de orar, mesmo que Deus esteja no silêncio. E não confunda silêncio com ausência de Deus, porque é justamente no silêncio que Deus está preparando milagres para a nossa vida. Obrigada por você estar aqui com a gente. Até o próximo podcast. Fiquem com Deus. Um beijo.